queria falar do Real Madrid, Tati Mantovani, porque tivemos uma vitória com de Endrick. Exatamente. O Real Madrid venceu a Real Sociedade fora de casa, o jogo de ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha. Um jogo que o Ancelotti poupou 4 titulares. O Mbappé não viajou, o Valverde não viajou, o Courtois não viajou, o Rodrigo ficou no banco de reservas poupado. E o Endrick teve de novo a oportunidade, né? A competição na qual o Endrick tem jogado mais e ele tem aproveitado. Tanto é que os destaques da imprensa da Espanha, depois da vitória com o gol do Endrick, é o rei da Copa. Porque o Endrick é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha, 4 gols em 4 jogos, 3 deles nos 3 últimos, gols decisivos para o Real Madrid continuar vivo na competição, uma competição na qual o Endrick tem 60% de todos os minutos da temporada. Ele jogou na Copa do Rei e ele tem aproveitado. Nos últimos 3 jogos são 6 chutes a gols e 4 gols do Endrick. Os contra o Celta de Vigo serviram para classificar o Real Madrid. No último jogo, antes desse, contra o Leganés, ele marcou também. E nesse, o gol que dá a vantagem ao Real Madrid na eliminatória. A gente fala da pouca minutagem que o Endrick está tendo com o Real Madrid, né? Ele é o 21º do elenco em termos de minuto, e aí eu estou contando o Raul Asensio, que não é do elenco principal, mas está atuando no elenco principal junto nessa conta aí. O Endrick só tem menos minutos que o Alaba, que ficou praticamente toda a temporada até aqui lesionado, e que o Vallejo, que não conta para o Ancelotti. Então ele tem poucos minutos na temporada, mas dentro da Copa do Rei ele tem aproveitado ao máximo os minutos que o Ancelotti tem dado para ele e pegou a competição para chamar de sua, né? Se o Real Madrid hoje está vivo na Copa do Rei da Espanha é porque o Endrick está demonstrando que o que se já dizia que ele tem e tem na Copa do Rei, que são os gols que estão sendo muito importantes para o Real Madrid. É um jogador, aí ó, o João colocou na tela, isso é toda a temporada, tá? 25 jogos, sendo que apenas 4 como titular, 3 na Copa do Rei e 1 na Liga dos Campeões, 6 gols marcados, ele é o 6º artilheiro do time, o primeiro considerado não titular em número de gols com o Real Madrid, e tem 473 minutos na temporada inteira, 285 são na Copa do Rei. Então, onde o Ancelotti tem dado espaço para o Endrick, ele tem conseguido aproveitar. Isso são aí 70, só um dado acrescentado aí, Fred, para você comentar. Cada 70 minutos, né? Em campo. Ele marca um gol. É isso. E ele teve a segunda maior minutagem ontem, né, Tati? Isso. A maior, 82 minutos, ontem 72, ele teve uma de 57, né? Entre as titularidades que ele teve. Dá um pouco mais de 5 jogos completos. Esses 473 minutos do Endrick na temporada. Eu não me incomodo tanto com essa minutagem. É claro que seria melhor vê-lo mais, mas eu entendo que como primeira temporada nesse Real Madrid com o quarteto, isso que a gente já falou algumas vezes é algo natural, né? É algo que já se era de esperar. O grande ponto do Endrick é a projeção, né? Será que ele vai ter mais minutos na próxima temporada? É algo de progressão? Vai ser o Ancelotti na próxima temporada? Ele vai começar do zero com um novo treinador? São várias questões para o futuro do Endrick, mas é um golaço, né? É um grande passe do Bellingham. O domínio orientado do Endrick e a finalização são inatas, né? Assim, é uma questão. Ele tem realmente um dom muito, muito raro e muito bonito de se ver. E é impressionante como ele consegue deixar a marca quase sempre. Outro dia ele só não saiu com uma assistência porque o Mbappé perdeu um gol cara a cara. E assim, eu sinceramente eu não consigo ver o Endrick sem espaço no elenco da seleção brasileira, cara. A gente precisa de um 9. Pode ser que sem o 9 venha um novo esquema tático e uma diferente movimentação no ataque que possa ser a resposta, né? Outro dia o Liverpool jogou pra caramba contra o City sem uma referência. Há vários exemplos no futebol recente de times muito fluidos com carrossel ofensivo sem uma referência, mas já que a gente gosta de ter essa referência, ou seria bom pelo menos ter a opção da referência, tem que ser o Endrick, cara. Ele tem que ser testado, ele tem que ganhar mais minutagem, ele tem que ser convocado. Eu não gosto quando o Endrick não é convocado para a seleção brasileira, até porque não há outros nomes que você coloque, não. Faz sentido a ausência do Endrick. Eu não acho que faça.
E então esse é um recado para o Real Madrid e é um recado para o Dorival Júnior. O Endrick é um cara que, entre as possibilidades de 9 que a gente tem, ele mostra com muito pouco tempo que ele tem um faro muito raro. Então, mas assim, vamos ser realistas. Eu também concordo com você que ele poderia ser mais aproveitado na seleção brasileira e ser preparado para um futuro brilhante na seleção, né? Porque tem jogador que vai ser convocado, assim como o Ronaldo em 94, assim como o Kaká em 2002, Isso. E não vai jogar, mas ele vai ser preparado e assim, vai estar pronto, óbvio, se precisar, porque é um cara que está jogando Liga dos Campeões às vezes com o Real Madrid e está convivendo ali com as cobras da bola. Então, assim, o meu ponto é que o Dorival já deixou claro nas convocações que fez, o Endrick foi para a Copa América, nas convocações que fez, que mesmo convocando, ele não vai dar minutagem, mesmo sabendo que o Brasil não tem o jogador que precisa dessa posição. Então eu não sei qual que é o grande problema do Dorival com o Endrick, se falta ali confiança, se ele não gosta do estilo de jogo, se ele prefere dar a chance para outros mais cascudos, eu não sei exatamente. Mas já vejo que, não, mesmo ele sendo convocado, não vai ganhar tanta minutagem. Assim. E assim, o Dorival deixou de convocar exatamente pelo motivo que o Endrick vive hoje, que é a reserva do Real Madrid, né, Tati? Vamos ver. A gente já trouxe aqui a informação de que, no momento, na cabeça do Endrick, não passa qualquer outra coisa que não seja o Real Madrid. Ele entende que essa primeira temporada é uma temporada de adaptação, e ela é. Ontem, depois do jogo, o Ancelotti fala sobre o Endrick, ele elogia muito o que, para mim, o Endrick está pronto para ser o finalizador do time. Ele está pronto, é o que ele faz de melhor. Mas ele ainda tem que evoluir dentro de estilo de jogo, de tomada de decisão, que para mim ele já evoluiu, tá? Do início da temporada para agora já existe uma evolução nesse aspecto. Ontem, a leitura de espaço que o Endrick faz do jogo, ele meteu uma bola na trave, quase foi o 2-0 com 2 chutes no gol que ele teria dado. Ele deu 2 chutes no jogo, um foi gol e outro foi na trave. Então, ele tá evoluindo dentro desse processo de um garoto de 18 anos que chega num futebol diferente. E ele vai evoluir mais. Dentro dessa primeira temporada, o Endrick tá respondendo no que ele tá podendo responder, né? Se quer mais minutos do Endrick em campo, evidentemente. E o que eu acho que começa a acontecer dentro do Real Madrid? Por ele estar sendo decisivo na competição, que é a dele, onde ele tem mais minutos e mais oportunidades, vai se começar a pedir que ele tenha mais oportunidades em outras competições. O Endrick vai ser titular? Não, e nem é a ideia dele, e ele nem chegou no Real Madrid para ser titular, porque o Real Madrid hoje tem 3 dos 5 ou 6 melhores atacantes do mundo, então não tem como o Endrick ser titular hoje. Mas daqui a alguns anos, se a opção dele for seguir no Real Madrid, que parece que até agora não há indícios de outra ideia, ele começando a ganhar espaço e cada vez mais protagonismo, e em vez de ser a terceira opção de mudança no jogo, ser a primeira, né? Ele vai começar a caminhar para isso. Seleção brasileira, eu acho que o contexto é diferente. O Real Madrid, o Endrick tem na frente Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Se entende porque ele não joga. Na seleção brasileira, ele não tem esse contexto, até porque o 9 da seleção brasileira, ninguém sabe quem é agora mesmo. Nós não temos esse cara. E eu acho que no futuro esse cara vai ser o Endrick, porque eu não vejo ninguém com mais faro de gol do que ele. Neste momento, eu não vejo ninguém com essa projeção para ser esse cara no futuro. Eu já falei aqui, de verdade eu faria. Para mim, o Endrick tem que estar no ciclo da Copa. Ele tem que estar na seleção. Ele pode não ser a tua primeira ou segunda opção, mas ele tem que estar ali. A gente tem que começar a preparar ele, porque os sinais que ele dá, e aqui na Espanha eles estão começando a ver esses sinais agora, é de que é um cara que tem muito faro de gol. E em algum momento ele vai conquistar o lugar dele, e a gente vai ver isso em sequência. Agora a gente está vendo espaçado, né? Porque ele está tendo tempos espaçados. Mas em algum momento ele vai conseguir a sua titularidade, em algum momento ele vai conseguir o seu espaço. Então, eu acho, na minha opinião, ele deveria, sim ou sim, independente de ser titular ou não no Real Madrid, estar no ciclo da seleção. Depois jogar é outra história. Aí eu acho que, de repente, tem que ir pelo momento, por quem tá. Mas eu levaria o Endrick para as convocações, sem nenhuma dúvida. É que talento raro tem que ser tratado como talento raro, cara. Assim, todos os indícios que a gente tem do Endrick até agora, quase todos, são de um talento raro. Se ele vier a ser
um grande jogador, se ele virar a ser um grande jogador, eu não sei. Mas ele dá os indícios de que ele vai ser, cara. O que ele tá fazendo com tão pouco minuto no maior clube do mundo, com essa concorrência, é algo assustador, positivamente falando, sabe? Então, os exemplos que você deu foram perfeitos, Arthur. É o Ronaldo em 94, é o Kaká em 2002. Ele vai ser esse tipo de jogador? Não sei. Mas os indícios são muito bons e ele tem que evoluir como qualquer pessoa de 18 anos de idade. Agora, ele tem que estar. Ele tem que estar não só pelo talento, mas principalmente pela lacuna que existe no elenco. Não é só no time titular. Acho esquisito e eu espero que ele seja mais envolvido nas próximas convocações. Eu concordo com vocês. Eu já defendi aqui o empréstimo porque exatamente estamos às vésperas da Copa do Mundo e eu estou vendo o movimento dele não ser convocado por ser reserva. E aí, na minha cabeça, ele precisa estar em 2026. Agora, se houver um entendimento de que ele vai ser essa joia para ser lapidada dentro da seleção brasileira e ele vai estar no ciclo, eu acho que não faz sentido mesmo você deixar o Real Madrid agora, tendo em vista ser a primeira opção, como a Tati falou, de substituição da próxima temporada. Né? Eu acho que também a gente não pode cobrar menos para um jogador que está entregando o que está entregando. Os números dele são bons, hein? Cada 70 minutos ele faz um gol, são ótimos. O que eu gosto do Endrick, e ontem deu para ver algumas coisas. Primeiro que o primeiro gol, o gol dele, né? Foi uma bela roubada de bola do Vinícius Júnior, que está cada vez mais se integrando numa função de recomposição defensiva, que é importantíssima na evolução do quarteto. Ele rouba a bola numa zona que ele não deveria nem estar, mas ele está porque ele está comprometido com a marcação. O Bellingham dá um lançamento maravilhoso e o ataque ao espaço em velocidade do Endrick é absurdo. Agora, o que eu gosto mais do Endrick é a patada que ele dá na bola, hein? Ele tem uma força, cara, porque parece que o goleiro vai conseguir fazer a defesa e muitas vezes o goleiro chega na bola. No Palmeiras já era assim. Agora no Real Madrid ele repete. O gol contra o Stuttgart é assim. O goleiro chega na bola, mas ela chega com tanta força que ele, mesmo que ele toque, ele não consegue evitar. E ontem essa bola que a Tati falou da trave, a trave quase foi embora do estádio. Quem esteve no estádio deve ter ouvido um som estrondoso, porque realmente foi uma pancada e ele não tem medo, né, Tati, de finalizar, né? É um jogador. Não. E outra coisa que eu tô gostando muito é que ele tá trabalhando quietinho, viu? Trabalhando muito quietinho, não tá falando, não tá dando entrevista, tá com a cabeça baixa, focado ali, não tá reclamando de reserva, e isso também é de valorar, porque às vezes você tem muito jogador que mesmo na idade dele, já quer chegar, eu sou o Endrick, eu vim como craque do futebol brasileiro, melhor jogador do campeonato e tal. Enfim, ele não. Entendeu onde ele tá chegando também, né? Assim, chegar no Real Madrid tem que chegar no sapatinho. O Mbappé chegou no sapatinho, ele tem que chegar ainda mais, né? Tá começando a carreira. O meu ponto, a minha dúvida é a próxima temporada. Eu gostaria, sim, de ver essa progressão de minutagem, essa progressão de oportunidades, colocar ele em jogo enroscado e não só em Copa do Rei. Né? Se não deu certo o quarteto no primeiro tempo, colocar o Endrick. Não estou cobrando isso nessa temporada. Mas essa temporada, se você tem... Aí eu vou brincar aqui com uma situação. Um jogo contra o Atlético de Madrid, está enroscado. Você precisa de um cara para meter gol. Você vai colocar o Brahim Dias, o Arda Güler, ou você vai colocar o Brahim Dias? Ele vai botar o Brahim Dias. O Ancelotti é um cara muito de hierarquia, né? A gente sempre fala. A gente mais ou menos sabe a ordem das substituições do Ancelotti, porque ele raramente muda o que ele tem planejado. E o Arda Güler e o Endrick são os dois últimos dessa fila, né? Assim, pela hierarquia. O ponto é que eu acho que começa a se criar um clima, e eu já tentei forçar o Ancelotti a me responder isso e ele não responde, de que, cara, o Endrick, quando tu precisas resolver um jogo, ele é o cara que tá no banco de reservas que mais tem gol do Real Madrid. Ninguém tem mais gol do que o Endrick saindo do banco de reservas. Por que ele não é a opção para mudar o jogo? Porque ele não costuma ser. Ele costuma ser a última com 2 minutos em campo. Então, esse fator que eu acho que ele entregando aonde se dá espaço para ele, que é na Copa do Rei, vai começar uma pressão para... Cara, na temporada passada tinha o Rossello, que é um jogador bem diferente do Endrick, né? Com uma hierarquia diferente. Não tem o Rossello nessa temporada, mas o Endrick pode ser esse cara. Ninguém tem mais gol do que o Endrick no banco de reservas do Real Madrid.
Então, vai se começar a fazer essa pressão para ele ser esse cara. Eu quero ver se o Ancelotti vai dar essa opção ao Endrick. Que, para mim, ele deveria começar a utilizar mais o Endrick em jogos que o Real Madrid está com dificuldade de chegar no gol. O Endrick é rápido e ele finaliza como poucos jogadores. É o que o Quesada falava. Ele tem um chute potente e ele sabe onde estar, que a bola procura ele. A real é que a bola procura ele. Quando ele está na área, a probabilidade dele conseguir marcar é maior. Então, em um jogo difícil, que o Real Madrid não está conseguindo encontrar o gol, que precisa fazer uma substituição, eu quero acreditar que ele passa a ser mais do que ele está sendo até o momento para o Ancelotti. Agora, os próximos jogos vão nos dizer isso. Vamos ver contra o Betis no fim de semana, se o Endrick já está se tornando esse cara. Vamos ver na Liga dos Campeões se o Endrick está se tornando esse cara. E na próxima temporada, a gente vai ter que esperar essa temporada terminar para ver como é que vai ser o Real Madrid da próxima temporada. Então, acho que o Endrick faz certo em se concentrar no que ele pode fazer nesta. Na seguinte, já talvez seja um cenário bem diferente para ele também.